Oi, gente, como é que tá vocês? Eu acredito que tá tudo bem, graças a Deus, tá tudo bem também aqui comigo. Então hoje eu vou fazer um vídeo assim, de um testemunho que aconteceu na minha vida com meu filho. Esse testemunho vai servir para muita mãe de família, vai salvar muita vida de muita criança, porque eu nunca na vida eu esperava ter passado o que eu passei, mas quando foi na hora que eu estava no desespero, Deus apareceu e me salvou meu filho. Então, eu passando essa orientação para vocês, muita mãe vai ficar orientada e vai saber o que acontece. Deixa eu falar para vocês. O meu filho hoje, ele é casado, tem criança, tem tudo. Tem um menino de 10 anos, ele é casado hoje. Na época, nós morávamos no Paraná, hoje eu moro em Minas, ele tinha 8 meses de idade. Ele tinha 8 meses de idade na época. E ele era um menino saudável, sabe, gordo, porque mamava no peito. Naquela época eu tinha muito leite, aí ele mamava no peito, era um menino saudável, gordo. Tudo bem. Aí o que aconteceu? Aí um dia, eu tinha minhas meninas dentro de casa, que era minha mocinha nova, tudo assim de 16 anos, 15 anos. Aí elas falaram pra mim assim, mãe, eu quero fazer uma gelatina. Eu falei, faz a gelatina para nós comer. Aí elas fizeram a gelatina, uma de abacaxi, outra de limão e outra de groselha. E no que elas estavam fazendo a gelatina, eu estava com ele na cozinha, andando com ele no braço, para lá e para cá. Ele não tinha 8 meses completo ainda não. E eu estava andando com ele para lá e para cá na cozinha. E elas fazendo a gelatina. Aí elas terminou de fazer a gelatina, colocou numa vasilha de plástico transparente, colocou em cima da mesa para esfriar, para poder pôr na geladeira. E eu andando para lá e para cá, olhando elas fazendo a gelatina com ele no braço, tudo bem. Aí elas deixou em cima da mesa, eu passando para lá e para cá, deixou destampar para poder esfriar, para pôr na geladeira. Tudo bem, aí esfriou, elas colocou na geladeira. E isso era umas 2 horas da tarde. Quando foi umas 3 horas, aí ele começou com febre. Esse menino começou com febre, e vomitando, sabe, vomitando, e queimava de febre. Aí eu falei, mas o que será que eu me chamo Marcos. O que o Marcos tem, que ele é tão sadio e agora está com essa febre desse jeito, vomitando, aquele aguaceiro, sabe, era tanta água que ele vomitava, que eu não sei de onde saía tanto. E começou, aí eu fui na vizinha de parede, falei com a minha vizinha, aí ela falou assim, Célia, criança é assim mesmo, na mesma hora que tá bom, tá ruim, dá um remedinho de febre para ele. Aí eu dei um remedinho de febre, um dipirona, mas todo remédio que eu dava ele vomitava, sabe? Vomitava e não dava nem tempo o remédio bater no estômago que ele vomitava. E eu fiquei com ele pelejando daquele jeito. E vomitando, e a febre alta, e dava o remédio, ele vomitava, e a febre alta. Isso foi dando 4 horas da tarde. Nós morávamos numa fazenda lá no Paraná, afastado da cidade, 45 quilômetros. Estrada de chão, não tinha carro. Na época não tinha SUS, que nem tem hoje. E eu pelejando com ele, sem poder levar na cidade, porque era longe, não tinha dinheiro para pagar carro. Naquelas fazendas alongadas de café, lá do Paraná. Aí eu fiquei com ele ali pelejando, dava uma coisa, vomitava, dava outra, vomitava. Aí, o que aconteceu? Aí ele pegou, aí eu peguei e fiquei com ele ali pelejando, até umas 5 horas. Quando deu 5 horas da tarde, ele já estava muito ruim, largado no braço, já estava muito ruim. Aí eu peguei, falei, eu vou ter que levar esse menino lá na cidade, o que eu vou fazer? Esse menino já está muito ruim, já vomitou demais, o que eu vou fazer? Eu vou ter que levar. Aí chamemos um homem de pareia que tinha carro, aí o homem levou nós. Aí eu peguei, nós fomos lá numa farmácia, o farmacêutico era um farmacêutico bom. Aí nós fomos lá na farmácia, falei com o farmacêutico, aí ele pegou, aplicou uma injeção nele e deu uns remédios para beber. Aí nós voltamos para trás. De lá da cidade até chegou em casa, ele veio quietinho, veio quietinho, tudo bem.
Quando nós chegou em casa, que desceu do carro, aí ele começou tudo de novo, vomitando de novo. Falei, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Nós chegou da cidade agora e esse menino começou tudo de novo, o que eu vou fazer? Pinguei o remédio de gota que o farmacêutico tinha passado e dei, e ele vomitou. E vomitou. E parece que vomitou mais do que eu que estava. Nessa hora ele já estava mole, já, sabe? Já estava mole, já deitava no meu braço. E a testa quente, que nem um fogo. Aí eu peguei, falei assim, meu Deus do céu, agora não tem mais jeito para me fazer não. Porque eu já te levei na cidade. Estou dando os remédios. Não está valendo? O que eu vou fazer? Agora é só Deus que pode me ajudar. É só Jesus. Só Jesus que pode me ajudar. Aí eu peguei e fiquei com ele ali. Aí foi dando 7h30 da noite, 8 horas da noite. Aí eu já não aguentava mais de estar com ele no braço. Eu já não aguentava mais de estar com ele no braço, cansada, não tinha jantado. E ele cada vez pior, cada vez mais mole. Nem abriu os olhos direito, ele não conseguia abrir. Aí eu falei, não, seja o que Deus quiser, mas eu não tenho mais nada para fazer. Só Jesus que pode me ajudar, porque eu não tenho mais nada para fazer não. Aí eu encostei assim na cama, ponhei ele no braço assim e ele pegou um cochilo. Quando ele pegou um cochilo, aí eu fiquei assim, que estava com uma fome, que eu já estava cansada de estar com ele, não tinha jantado. Aí eu peguei e pensei, pedi para minha menina, falei assim, Selma, pega um pouco daquela gelatina para mim comer, filha, porque eu estou com muita fome e não vou mexer com janta agora não. Põe um pouco de cada dela, você põe um pouco no prato para mim. Aí ela foi, pegou as 3 gelatinas das 3 cores, colocou no prato e levou para mim lá. Quando ela levou para mim lá, aquela que eu sentei na cama, ele acordou, sabe? Ele abriu os olhinhos assim, ó. Ele abriu os olhinhos, aí pegou, viu o prato de gelatina. Quando ele viu o prato de gelatina, ele fez e começou a chorar, batendo com a mão querendo, sabe? Aí eu falei, ó, ele tá querendo a gelatina. Aí peguei e comecei a dar gelatina para ele. Vocês acreditam que custava eu tirar a colher da boca dele para poder pegar a gelatina, que ele já chorava. Aí eu dei aquela gelatina toda para ele começou a querer mais, aí eu mandei a minha menina pegar mais um pouco, ela pegou e ele comeu a gelatina todinha. Meninas, falar a verdade para vocês, porque não é história de carochinha, não, isso aconteceu comigo e é uma orientação que pode acontecer com qualquer pessoa. Vocês acreditam que a partir daquela hora que ele comeu a gelatina, ele virou na cama, dormiu a noite inteira. Ele não vomitou mais, ele não teve febre mais. No outro dia é que ele acordou brincando para toda a banda e nunca mais teve mais nada. No outro dia nós demos mais gelatina para ele e acabou aquele problema. Então, o que eu estou falando para vocês é que a gente nunca imagina que você está numa cozinha mexendo com uma coisa assim de comer, você está com uma criança no colo, você está com uma criança andando para lá e para cá, ele vê aquilo, tem hora que a gente nem imagina que vai acontecer. E com essa história tem perdido muita criança no mundo, porque a gente não imagina isso. Eu só descobri, eu não perdi meu filho, porque Deus apareceu na hora, fez a obra, porque foi Jesus que apareceu na hora para me orientar para fazer aquilo, que é assim que Deus aparece na nossa vida. Deu dar vontade de comer a gelatina, porque ele não sabia falar, minha menina pegou para mim, no que ele viu, ele comeu a gelatina e foi o remédio, porque ele viu eu fazendo a gelatina, as meninas fazendo, ficou com vontade de comer. Como ele não sabia falar, aconteceu daquele jeito. Se Deus apareceu na hora que Deus salvou a vida dele, se não tivesse acontecido isso, ele tinha morrido e eu nunca ia saber por quê. Eu nunca ia imaginar na minha cabeça que uma criança de 6, 7, 8 meses tem vontade de comer as coisas. Nunca me imaginei uma coisa dessa. Mas isso aí é um aprendizado de vida, sabe? Porque tem muitas vezes que eu vejo, tem muita criança que está sadio, de repente começa a vomitar, outros começam a sobrar, e a vez leva para o hospital, o médico fala que é virose, e passa remédio para aquela criança, a criança vai embora, não melhora.
os pais não sabem o que acontece. E às vezes até fala que é o médico que não cuidou, que é negligência do médico. Não é. É uma coisa assim que acontece. E a gente nem imagina. Então, não é assim, a gente pegando tudo para dar para a criança comer, não. Mas quando você estiver numa cozinha, mexendo assim, nas coisas diferentes, que a criança estiver por ali pelo meio, não custa nada você dar, porque tem hora que a criança pede, e a gente nem imagina aquilo, a gente até fala assim, não, depois eu dou. E às vezes até esquece e não dá. Então, gente, esse vídeo serve para salvar muita vida de muita criança, que eu tenho certeza que aconteceu isso com meu filho, tem acontecido milhares. E muita criança tem morrido e o médico não descobre o que é por causa de uma pequena coisa. Porque quando tiver uma criança assim, uma criança for de 3, 4 anos, que souber falar, às vezes que fica doente assim, com febre, vomitando, ou se não obrando, a gente pergunta, o que você quer comer? Às vezes aquela criança que sabe falar, ele fala, que não custa nada perguntar. Fala, é onde você arruma aquela coisa e dá para comer. Mas quando é uma criança que não sabe falar, que nem o meu na época tinha 8 meses, aonde que eu ia imaginar que um menino de 8 meses ia ficar com vontade de comer as coisas? Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui para orientar vocês, que eu tenho certeza que já morreu muita gente, muita criança nesse mundo e ninguém nunca imaginava do que era. Porque a gente não passa pela cabeça, eu tenho que dar um pouquinho, porque tá, não é dando qualquer coisa que vem pela frente, vocês estão me entendendo. Mas tem coisa que você não pode deixar passar. E outro dia eu vou gravar outro vídeo de outra criança que morreu, vizinha minha, a mulher era vizinha minha, essa filha dela chegou a morrer por causa de banana. Quando ela pediu a banana, estava no hospital. Quando até amanheceu o dia para a mãe comprar a banana para ela, ela morreu. Depois, era uma menina de 6 anos. Depois eu vou gravar outro vídeo para falar dela para vocês. Então, gente, vocês ficam atentos com as crianças de vocês, porque isso aconteceu comigo, não foi com ninguém, aconteceu comigo. Então, quando acontece com a gente na vida real, não é historinha, é a vida real, pode acontecer com qualquer outra pessoa. Da criança não saber falar e morre e a pessoa não sabe o que aconteceu. Então, eu estou gravando esse vídeo para orientar vocês. Eu vou ter muito mais vídeo de coisa que aconteceu na minha vida, de testemunho bonito que aconteceu, que Deus chegou e me salvou. E vai servir para vocês também, porque Deus é o de antigamente e é de hoje em dia. Deus está no nosso meio todo momento. A gente aqui pensa, ai meu Deus, mas será que Deus faz isso para mim? Faz, Deus faz na vida de todo mundo, sabe? Então a gente tem que ser mais orientado. E tem hora que a gente não tem nem orientação, mas quando Deus salva uma pessoa, a gente orienta para não acontecer com as outras pessoas. Então, gente, eu agradeço muito a Deus, e Deus está sempre perto de mim, sempre me ajudando, sempre me orientando para me passar as verdades para vocês, que vocês vão ouvir muita verdade, muito testemunho bonito que aconteceu, que Deus apareceu na hora do meu desespero e me salvou, salvou a minha família, que nem isso aconteceu com meu filho. Então eu agradeço a Deus, que Deus abençoe vocês, orienta vocês também, para vocês ficarem sempre alerta das coisas que acontecem ao nosso redor. Então vocês continuam ouvindo, que vocês vão descobrir muito testemunho bonito, que pode ajudar vocês também, porque não é só para mim, eu não sou melhor do que ninguém. Deus fez comigo, faz com qualquer outra pessoa, entendeu? Então vocês ficam com Deus. E se vocês gostaram do vídeo, vocês dão um joinha para mim aí, tá bom? Então você fica com Deus. Tchau.